E aí, gente, Luiz da Opinião, dessa vez aqui com Turma da Mônica Jovem, edição 69. E o mês de abril foi desse jeito. A Mônica tem que ficar com DC. Cebola, DC, cebola, DC, cebola, DC, cebola. Bem, gente, os fãs de Turma da Mônica que querem que a Mônica fique com DC criaram um termo muito estranho que é os docônotas, sei lá, vai estar escrito aí embaixo. E os fãs de DC e Mônica criaram outro termo que é os docônicas. É uma coisa muito estranha, cara, eu não entendo esse povo. Da onde tirar essas ideias malucas assim? Mas essa daqui foi uma edição que foi muito esperada, muito aguardada. Eu fiz o vídeo de palpite, deu uma visualização boa, eu gostei bastante. E eu vou continuar fazendo vídeo daquele jeito. E gente, a edição 69 me decepcionou um pouquinho. Eu pensava que ia ser uma coisa legal, uma coisa muito foda, uma coisa pá. Mas não foi lá aquela grande coisa, né, cara? Bem, a edição foi uma continuação praticamente que direta da edição 68, como se fosse parte, porque da Mônica sempre as edições são individuais, principalmente quando o título não tá, parte 1 e parte 2. Essa daqui foi uma edição direta, uma continuação direta, onde mostrou, o começo da edição mostra o Cascão jogando tudo na cara do Cebola assim. Você já ficou com aquela menina, você beijou a penha, você teve uma queda por um robô, você jogou online com uma professora e quase se apaixonou por ela. E aí? E a Mônica nunca se apaixonou por ninguém, nunca teve a chance de ficar com ninguém. E aí, cara, o que você faz numa dessa? E bem, gente, como mostra na capa, a edição abordou mais o DC e a Mônica. Principalmente a Mônica, ela foi a protagonista dessa edição praticamente. E a edição abordou, tipo, ela conversando com a Magali, ela conversando com a Denise. E depois ela ficando numa indecisão, não sabia o que fazia. Até que de repente aparece o DC, ela toma um susto e foi uma cena muito comédia. Depois aparece também o Cebola, foi uma parte que é muito comédia da edição. Essas partes que os dois entram e ela toma um susto, é muito legal. Mas ela recebeu alguns conselhos legais, principalmente vindos da Magali e da Denise. A Denise falou assim: você está pensando demais, quem pensa não casa. Tem a frase popular que já fala, quem pensa não casa. Então se a Mônica ficasse ali pensando, ela nunca ia decidir nada, não ia ficar com ninguém. Por outro lado também tínhamos a Magali que falou assim: ah, você sempre volta pro Cebola, não tô nem aí pra você mais. Cara, aquela parte deu até raiva da Magali no começo, mas de boa. Aí, gente, destaque para uma parte que tem um contexto meio machista, assim, que é na página 43, onde está mostrando todo mundo sabendo do beijo da Mônica com DC na internet. E aí mostra uma parte que mostra o Tite. O Tite tem uma opinião meio machista, daqui a pouco tá virando piriguete, ele fala, dá uma olhada aí. Praticamente ele quis dizer que uma menina só pode beijar um cara na vida inteira e não pode beijar mais ninguém. Foi uma opinião meio machista dele, eu pelo menos achei. E vai ter muita gente que concorda comigo. Mas o Tite também, ele não poderia falar isso, cara. Ele é o cara mais galinha de todo o bairro, até a Aninha largou dele por culpa disso. Fazer o que, né? O cara... E bem, gente, o Tony também apareceu na edição e eu falei assim, pô, cara, se ele apareceu na edição, não dava pra ele também estar no meio dessa decisão, assim, a Mônica tem que escolher entre o Tony, o DC e o Cebola, aí ia ficar mais legal, cara, ia ficar mais dinâmico, 3 caras e os 3 gostam dela. O Tony apareceu na edição, ele foi pra tentar falar com o DC, ele tentou mudar as ideias do DC, porque ele falou assim, o do contra, ele é o do contra, né, cara? Então, tudo que a maioria quiser fazer, ele não vai querer fazer. Tipo, ele falou assim, todo mundo quer que você fique com a Mônica, já que você é o do contra, você não vai ficar com a Mônica, né, cara? E isso com ele pensando assim, pô, eu quero ficar com a Mônica mais pra frente, o Tony. Mas o DC é um cara esperto, é um cara genioso, e ele botou fora, e nessa conversa entre os dois, cara, perdemos quase 1/3 da edição só nessa conversa. Foi meio chatinho, né, cara? Você podia ter resumido um pouquinho mais isso. E aí chegamos ao grande final da edição, o grande finale onde a Mônica vai decidir com quem que ela vai ficar. Tipo, não foi tipo assim, você tem que decidir agora. Mas tipo, o DC tá com a Mônica, o Cebola aparece e ele fala assim, não tô ligando não, a vida é sua, você escolhe quem você quiser. E ele no fundo mentindo igual um louco. E por culpa do seu ego, cara, tipo, no desenho ele tá parecendo até com cara de vilão, ele dá um sorriso, cara, que você fala assim, cara, então, tu é um filho da... Mas, cara, deu um pouquinho de raiva do DC, um pouquinho não, muita raiva do Cebola nessa parte aqui, mas por culpa da sua babaquice, por culpa da sua paranoia por planos, ele perdeu a Mônica, e na última página temos assim, tipo, ele mostrando ele assim, eu perdi a Mônica pra sempre. Essa página aqui, eu perdi a Mônica pra sempre. Foi uma parte legal.
Essa foi uma edição que me decepcionou, eu queria que fosse alguma coisa a mais. O Cebola nem quase apareceu, ele apareceu no comecinho e no final. E abordou também bastante o DC, apareceu ele no meio, mas também não ficou uma coisa assim, vamos ter uma competição, uma coisa assim. A Mônica tinha que decidir. E por culpa da babaquice do Cebola, do seu grande ego e sua paranoia por planos, ele perdeu a Mônica, não sei se vai para sempre. Bem, gente, o Maurício de Souza fez uma publicação no Twitter. Tipo, uma menina, não vou falar quem aqui, ela disse e falou assim, a edição 68, que foi a edição em que eles dois se beijaram, ela falou assim, eu peguei e rasguei a edição 68 e joguei fora. Aí o Maurício falou assim, que pena, vai acabar com a coleção, vai que a Mônica e o Cebola voltam de novo. E aí, gente, o que acontece, né? E também teve outras coisas que andou rolando por aí, alguns boatos andam dizendo que o Cebola vai ficar com a Magali. Pô, mano, a Magali já teve a chance de ficar com o Cascão, que é o que eu queria, não ficou. E por que ela vai querer ficar com o Cebola? Isso é louco. Ainda no final da edição dessa daqui, ela ainda praticamente esculacha o Cebola. Fora de cogitação, gente. E sobre algumas pessoas falarem que a Mônica e o DC estão namorando depois da edição 69. Isso aqui não está confirmado, pois muitas edições da Turma da Mônica acabam com o Cebola e a Mônica juntos, quase se beijando. Tipo, a edição 52 acaba com os dois juntos, ela com o vestido, ele de terno, tudo bonitinho lá. Mas na outra edição eles não estavam namorando. E aí? O que você me fala disso? Ninguém pediu ninguém namoro nessa edição. Ninguém. Mas aí você vai me dizer, não, na próxima edição a Mônica e o do Contra vão cuidar de um bichinho. Cara, eu já me decepcionei com a próxima edição por culpa disso, cara. Tipo, vão cuidar de um bichinho. Com tanta coisa emocional que poderia envolver o Cebola, igual aconteceu com a Mônica na edição 52. Tipo, mostrar o Cebola depressivo, ou então ele tentando partir pra outra. Eles vão querer abordar isso. Puta sacanagem, né, cara? Sacanagem isso aí. Mas, cara, isso aqui não garante nada que eles estão namorando. Eles podem estar ficando. O Cebola e a Mônica já ficaram, muitas vezes. Não garante. Mas é isso, cara. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar o seu joinha aí embaixo, se inscrever no canal e também compartilhar nas mídias sociais. E é isso, gente. Muito obrigado, falou e tchau! Não deixe de conferir também o blog Só Chico, a Turma da Mônica Jovem do Meu Jeito, Chico Bento Moço Oficial e a Turma da Mônica Jovem Wallpapers. Todos os links na descrição. Tony, que toda hora eu tô esquecendo o nome dele. O Tony... Tá foda. Tá foda. O DC também foi bem explorado na edição, mostrou bastante dele, principalmente quando ele tava no shopping. Ficou na Mônica e o Cebola e o Tom. Mas não foi explorado tanto... Foda. Mas não foi explorado tanto o Tony do jeito que eu queria. Mas foi... Usar isso como um artifício para acabar